Hoje vai baixar em mim a pequena sindicalista da margem sul que habita à luz nos confins da minha personalidade para reivindicar um direito para todos os criadores de conteúdo. Ergam essas placas. Parem com o nicho. Eu acho que esta ideia da criação do nicho vem de todo esse mesmo ideal, não é? Que nós tendemos a concorrer, que é compartimentalizarmos a informação para que a própria mente do ser humano consiga, obviamente, processar muita quantidade de conteúdo, de imagens e de tudo e mais alguma coisa. E a criação do nicho, obviamente, segue essa mesma linha e foi por aí que ela foi, não é? Ou seja, de tentarmos compartimentar a informação e fazer com que, de alguma maneira, colocando-a de forma mais compacta, nós consigamos dar o maior significado. O estudo da cognição humana vem desde os primórdios, não é? Vem desde os filósofos antigos, não é? Aristóteles, Platão, que estudaram realmente como é que o pensamento humano opera e como é que ele próprio absorve a realidade. E desde aí eles começaram então a perceber que nós temos esta tendência para segmentarmos pedacinhos da realidade porque na verdade não conseguimos, não é, tomar o todo pelo todo, ou seja, tem que ser sempre o todo pela parte. Na década de 80, esta questão da cognição humana teve outros contornos e, portanto, foram vários investigadores, tanto da área da neurociência como também da área da psicologia, que tentaram perceber a forma como nós não só compartimentávamos a informação, mas também o que é que nós fazíamos com ela, ou seja, como é que essa informação depois era selecionada para a tomada de decisões. E isto nós já vamos perceber, vai ser aqui um ponto bem importante. E eis que surge então a teoria da carga positiva, que é exatamente uma teoria que fala sobre esta nossa capacidade de vermos o mundo não pelo todo, mas pelas partes, mas é através desse mundo que nós tomamos as decisões nas diferentes áreas da nossa vida. Sem entrar também aqui em grandes detalhes, ou sem entrarmos aqui se calhar numa onda mais teórica também, a escola de Gestalt fala exatamente sobre isso, sobre a forma como nós temos tendência a olhar para o exterior e a procurar esses estímulos mais sensoriais e de os agruparmos. Ou seja, isto tudo para vos dizer e não tornar isto demasiado teórico, para vocês não saírem daqui deste podcast a achar que seca. Então, basicamente isto é tudo para vos dizer que nós tivemos que arranjar, por causa da forma como o nosso cérebro funciona, há algumas maneiras de nós conseguirmos dividir a nossa realidade e, obviamente, isto transporta para outras áreas, nomeadamente para a área do marketing digital, do marketing de conteúdo, e foi por isso então que surgiu esta necessidade de se criar os nichos e os subnichos. Então, o que é isso do nicho e dos subnichos? O nicho, por definição, é a segmentação dentro de uma grande área. Eu vou dar um exemplo mais concreto para vocês conseguirem perceber, que é, imaginemos que eu estou a falar sobre a área da nutrição, um nicho poderia ser emagrecimento sem restrições, ou seja, estou a pegar numa grande área que é a área da nutrição, que podia ser trabalhada sobre vários pontos de vista, sobre vários aspectos, e eu estou a selecionar dentro dessa grande área da nutrição uma área mais específica, ou seja, o tal recorte da realidade, onde eu vou querer produzir conteúdos mais específicos e mais intencionais sobre essa área. E isso, no limite, vai nos ajudar a fazer o quê? Vai nos ajudar a termos essa produção mais intencional da comunicação e, ao mesmo tempo, vai ajudar a que pessoas mais específicas, e aí já entramos em toda a definição da questão do público-alvo ou de audiência, em que nós vamos então chegar com essa informação a pessoas que, pela sua especificidade, querem realmente saber sobre aquele assunto. Ou seja, o que é que se percebeu? Percebeu-se que criando este nicho, este recorte, nós conseguíamos chegar mais facilmente a pessoas que queriam muito saber sobre aquela área. E, portanto, isto é uma coisa que de alguma maneira interessa, não é? Porque se o que nós queremos, por exemplo, é, lá está, vender aqui um programa de emagrecimento sem restrições, ou lá está, lotar aqui uma agenda de consultas, e se eu for esta nutricionista que quer lançar exatamente estes conteúdos dentro da área do emagrecimento sem restrições, a mim compensa-me então a angariar essas pessoas que à partida têm muito mais interesse em saber sobre esta área específica. E por isso é que o nicho funciona e tem resultados. Seguindo o mesmo conceito, subnicho então é uma temática dentro deste recorte que nós fizemos do nicho e que nos vai ajudar depois então a criarmos uma espécie de segmentos dentro deste nicho que nós criamos, dentro deste segmento que nós criamos. Mais uma vez eu vou dar um exemplo para ser mais concreto. Temos este nicho que
a título de exemplo, eu disse que era o emagrecimento sem restrições, então eu diria que um subnicho seria receitas saudáveis sem contar calorias, por exemplo. Então seria aqui um subnicho, ou seja, um tema que eu iria explorar dentro deste recorte que é o emagrecimento sem restrições. E isto, de alguma maneira, também é benéfico. Porquê? Porque ajuda a quem está a produzir conteúdo, a esse profissional, a tentar, de alguma maneira, não é, ter ideias e ter aqui algumas temáticas que depois vão ser consistentes e que se vão replicar ao longo do tempo, para que as pessoas consigam também criar essa mesma consistência. E então, por isso é que o nicho e o subnicho conseguem aqui casar muito bem e têm, na verdade, resultados. E até então temos conseguido que as pessoas tenham resultados e consigam chegar aos objetivos fazendo exatamente estas mesmas divisões. Mas então porquê é que o nicho e o subnicho se tornaram assim tão importantes e ferramentas tão importantes para a área do marketing digital e do marketing de conteúdo? Bom, em primeiro lugar, como eu disse, deu resultados. Se nós pensarmos que uma das grandes funções do posicionamento estratégico de marca é nós encontrarmos a nossa proposta única de valor, ou seja, aqueles benefícios que aquele produto ou aquele serviço tem e que são realmente únicos e que os diferenciam dos demais concorrentes no mercado, então nós conseguimos perceber que nós, segmentando, temos uma maior probabilidade de conseguirmos chegar a essa proposta única de valor. Portanto, efetivamente, o nicho e o subnicho deu resultados. E em segundo lugar, porque é muito mais fácil nós sermos reconhecidos como uma autoridade ou como alguém que é especialista numa determinada área, se nós afunilarmos aquela área. Se nós nos considerarmos especialistas em muitas generalidades, a grande maioria das vezes as pessoas vão olhar para nós e pensar, balelas, quando nós sabemos um pouquinho de muitas coisas, é a mesma coisa do que sabermos um pouquinho de nada. Eu não sei se estou bem de acordo com esta teoria, mas pronto, na minha opinião não é bem assim, mas o paradigma que se criou foi a pensar exatamente nestas duas valências, ou seja, quanto mais específicos nós formos, mais facilmente nós seremos reconhecidos e seremos uma autoridade sobre aquela matéria. E se formos reconhecidos por isso acaba por vender. E voltamos novamente, em modo pescadinha rabo na boca, à questão dos resultados. Então percebe-se porque é que se institucionalizou esta questão do nichar, que acabou quase por ser um verbo de que todos os criadores tinham que nichar. E quanto mais nichado fosse, quanto mais específicos nós fôssemos, maior era a probabilidade de termos sucesso nas redes sociais. E até aqui tudo bem, e isso aconteceu, mas, e há sempre um mas, o que se percebeu é que isso já não está mais a dar resultados. E o que é que eu quero dizer com isto? Atenção, alerta, conteúdo polémico, vai aparecer agora aqui atrás, em pós polémica. O que é que acontece? Acontece que nós nicharmos e sermos tão específicos sobre um assunto, sim, vai ser mais fácil nós fazermos essa produção de conteúdos, sim, vai ser mais fácil as pessoas nos reconhecerem por isso, mas vai ser muito mais fácil nós chegarmos àquilo que eu chamo de um burnout de conteúdo. É muito mais fácil as pessoas, por um lado, fartarem-se de nos ouvir falar sobre só aquele assunto específico e vai ser muito mais fácil nós chegarmos a um limite em termos de criatividade, em termos de formas de nós conseguirmos embrulhar aquele mesmo conteúdo vezes e vezes e vezes e vezes sem conta. E isso é o que se está a passar com a grande maioria dos criadores de conteúdo que, por terem nichado tanto e por já estarem a produzir conteúdo há tanto tempo, estão neste preciso momento a sentir esse burnout criativo, esse burnout de conteúdo em que não conseguem ser mais, não conseguem furar mais a bolha da sua própria criatividade para chegarem a um público novo, por um lado, e também para criarem conteúdo que seja impactante e que interesse e que chame a atenção, porque quase que já tudo foi feito. Então isso é o que está a acontecer. E é por isso que eu acredito que hoje temos que levantar a nossa bandeirinha, a nossa tableta sindicalista dos criadores de conteúdos para nós pararmos de nichar. O nicho é bom, mas eu acho que, e tenho a certeza que a médio e longo prazo não vai ser ele que nos vai salvar, bem pelo contrário. E é tão simples quanto isto. As pessoas conectam-se connosco, porque nós somos o quê? Pessoas, exato. E então as pessoas conectam-se com pessoas e normalmente as pessoas, se vocês fizerem esse exercício, não é? nas vossas relações pessoais, nós gostamos das outras pessoas não é só porque é a amiga da infância ou porque é a amiga do trabalho ou porque sabe sobre isto ou porque sabe sobre aquilo. Não, nós interessamos pelas pessoas pela sua multiplicidade de conhecimentos, porque elas são divertidas, mas também são empáticas, mas também sabem estar lá num momento mais triste, mas também são engraçadas, porque do
dominam vários conteúdos, ou seja, é um todo. E quando nós compartimentalizamos as pessoas só numa caixinha, só numa área, nós estamos a retirar aquilo que é a sua própria humanidade. E é por isso que os conteúdos deixam de ser humanos, deixam de ser identificáveis e passam somente a ser educativos, passam somente a dar informações de valor, e isso, a longo prazo, interessa muito pouco. E, na verdade, é uma chatice. E o que acontece quando nós sentimos isso, e aqui colocando um bocadinho na pele de criadora de conteúdo, o que acontece, e está a acontecer com grandes criadores, e vocês digam-me também se já não viram isso a acontecer, é que um criador que vocês seguiam, ou um influenciador que vocês seguiam, que só se focava muito sobre uma determinada área, aconteceu uma de duas coisas. Ou não conseguiu mais continuar a produzir sobre aquela mesma área, com aquela consistência, com aquela frequência, naquele volume que era necessário, não conseguiu, chegou a esse burnout e desiste, saiu completamente de cena. Nós já vimos isso acontecer com muitos criadores. O segundo é que tiveram de fazer, lá está, uma reviravolta, tiveram de se reposicionar. Muitas vezes também já vimos isso, não é? Criadores ou influenciadores que acabaram depois por ir buscar outras áreas das suas vidas para resgatarem essa criatividade e esses novos conteúdos. Dedicaram-se depois a conteúdo, muitos foram mães ou pais, voltaram-se para o conteúdo da maternidade, foram para um conteúdo mais de lifestyle, foram para um conteúdo mais de vida saudável, por exemplo. Estou só aqui a dar aqui alguns exemplos específicos, mas é isso que acontece, porque as pessoas não conseguem só ficar ali naquela caixa durante muito tempo. É bom, mas não é o ideal. E então, explorar esta questão do lifestyle, e apesar de nós falarmos muitas vezes que o lifestyle e o conteúdo lifestyle é uma espécie de buraco negro, não é? Em que nós todos caímos lá e que depois é muito difícil nós sairmos e sermos identificados por isso, como é que nós fazemos isso? Ou seja, como é que nós conseguimos, lá está, mostrar essa multiplicidade de coisas sem cairmos nesse buraco negro? É termos uma intenção muito própria nesses conteúdos, sabemos produzir conteúdos, lá está, de raiz, como nós aqui temos falado, e ao mesmo tempo também explorarmos esta questão da autenticidade. As pessoas que se conectam connosco vão se conectar por uma questão maior e identificam-se connosco em várias vertentes da nossa vida. E é isso que nós temos que explorar. Nós temos que dar às pessoas aquilo que nós damos aos nossos melhores amigos e às nossas relações, não é? Que é a nossa totalidade. E as pessoas vão se apaixonar exatamente por isso. E o que aconteceu foi que se demonizou um bocadinho esta questão da multiplicidade, não é? Como eu estava a dizer, criou-se esta ideia que as pessoas, sendo várias coisas, não eram nada, ou seja, não eram especialistas em nada, e então acabámos por desumanizar os nossos conteúdos. Portanto, aquilo que eu sei e que dá resultados e que a médio e longo prazo é mais efetivo, é vocês colocarem a vossa essência, a vossa vida, a vossa humanidade dos vossos conteúdos e contarem essa verdade em todas as vossas áreas e nesse conjunto múltiplo que vocês são. Não é retirarem-se, não é a tal caixinha, é serem múltiplos e vários, e isso vai atrair as pessoas certas. Se devemos ter temas, gostos, interesses específicos pelos quais as pessoas nos começam a identificar e a reconhecer, claro, mas temos que mesclar esses conteúdos, temos que dar ali umas pinceladas com a nossa personalidade, mostrar outras facetas, mostrar outras coisas, até porque a grande maioria das pessoas que produz conteúdo até acaba por dizer o seguinte, que é: mas eu demorei tanto tempo a construir aquele projeto, eu coloquei tanta energia e tanto esforço naquele conteúdo que era super específico, que era mega profissionalizado, e afinal o conteúdo que performou melhor foi o dia em que eu partilhei uma brincadeira lá em casa com o meu filho, ou que eu partilhei uma coisa mais pessoal da minha vida. Porque as pessoas, elas conectam-se exatamente com isso, com essas histórias, com trajetórias, com momentos. Então é isso que nós temos que procurar, é termos esses interesses e essa expertise, mas é como se fosse um bolo de camadas, irmos intervalando com outras pinceladas da nossa vida que nos dão essa humanidade que as pessoas gostam. Então percebam a diferença. O digital deve ser um meio pelo qual nós exploramos essas facetas e não o fim. Ele não deve ser o fim. Nós não devemos nos espartilhar ou nos cortar para cabermos lá. Ele é apenas o meio para nós chegarmos a um sítio que nós queremos chegar. Portanto, encarem-no dessa maneira e por isso é que eu digo, abaixo o nicho. Ele não está a fazer por nós, está a fazer
contra nós. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais, façam gosto, subscrevam aqui o podcast. Estamos em vários sítios, quer seja só para ouvir ou só para ouvir e para ver, mas queremos saber de vocês. Vocês também já se viram aí, nessa encruzilhada de não ter mais nada para dizer porque já esgotei tudo. Saiam daí, venham à superfície e mostrem quem vocês são. Quero saber de vocês? Falem comigo. Um beijinho enorme, vemo-nos no próximo episódio.